Hoje então vamos ler o livro de Robert Fugit chamado God's Mandate for Biblical Education. Vamos lá. In addition to Hegelian idealist philosophy, another field of intellectual thought was transplanted from Germany, behavioral psychology. The father of experimental or behavioral psychology was Hegelian physiologist Wilhelm Maximilian Wundt from 1832 to 1920, a professor at the University of Leipzig. Behavioral psychology views man as an animal to be experimented on and conditioned by allied scientists. Dozens of American scholars earned PhDs under Dr. Wundt and subsequently founded schools of education and departments of behavioral psychology in the leading universities in America, that is, Columbia, Yale, Cornell, Chicago, Johns Hopkins, etc. John Dewey, from 1859 to 1952, studied at Johns Hopkins, where he became a strong proponent of Hegelian philosophy and behavioral psychology. Uh, a few other disciples of Wundt became pastors and smuggled Hegelian philosophy and behavioral psychology into some New England churches and seminaries. Thus, role of public schools changed from educational institutions to laboratories for animal training. There was a third, seldom recognized driving force behind the establishments of the public school system in America: Freemasonry, which had infiltrated many on the aforementioned groups and ideologies. Horace Mann was a Freemason. American Freemasons fought for a compulsory government school system which would be under their control, the removal of Christianity from all public schools and public life, replacing Christian supernaturalism with a philosophy of naturalism and evolution, the establishment of a Department of Education with the Secretary in the President's Cabinet, and the consolidation of 259,000 parent-controlled public schools districts into 1,600 NEA-controlled districts. Scottish Rite Freemasonry had founded the National Education Association (NEA) Teachers' Union in 1857. In 1964, the Masonic stacked U.S. Supreme Court outlawed Bible reading and prayer in public schools. In its place, the NEA taught anti-Christian socialism and situation ethics. The educational model for the early American socialists, Unitarians, and Freemasons was the totalitarian state of Prussia, modern Germany, with its state-owned, state-controlled schools, compulsory attendance law enforced by truant offices, its graded classes, and its uniform curriculum. Indeed, compulsory attendance laws and state funding through coercive taxation are vital for a statist educational cartel to survive, because without them, parents will choose superior, cheaper private schools. Statist schools cannot successfully compete with private schools in a true free market. Prussia also recognized that the state could not control education unless it controlled the teachers and their indoctrination. Thus, state training for teachers, that is, teachers' colleges,
such as Columbia Teachers College and the University of Chicago, usually becomes mandatory. Much of the funding to produce the tumultuous change in American public schools during the 20th century came from the Rockefeller Foundation and the Carnegie Foundation. The funded programs, curricula, and schools, K-12 and universities that promoted John Dewey Marxism, a one-world government agenda, and socialism. They also funded the NEA. In some state-controlled schools were started in America as a deliberate attempt to overthrow biblical Christianity and replace it with secular humanism, socialism, and centralized statism. They were the primary tool to promote no longer reigns as a philosophical system. Its impact on the goal of education, that is, the social engineering of the member of an absolute state, continues unabated. Socialism, include Fabian socialism, fascism, and communism, has permeated cultural thought, producing an entitlement mentality as the welfare state, even in the church and seminary. Pagan psychology dominates all aspects of culture, including education, child raising, counseling, business, the medical profession, and even the military. Freemasonry's goals of a new world order is still progressing, thanks to the help of the public school system. Thus, Samuel Blumenfeld is quite correct in his well-documented assessment. Government psychoeducators who are guilty of educational malpractice engage in psychological brainwashing and data collection for a government whose aim is to turn us into its servant, while deliberately dumbing down the children of this nation to turn them into obedient servants of a new ruling elite. What will this Pavlovian Skinnerian psych lab based on operant conditioning produce? Brave new world children who will be semi-literate, intellectually crippled human beings with robot-like responses to the demands of the workplace and the whims of an absolute state. Agora em português. Além da filosofia idealista hegeliana, outro campo do pensamento intelectual foi transplantado da Alemanha, a psicologia comportamental. O pai da psicologia experimental ou comportamental foi o fisiologista hegeliano Wilhelm Maximilian Wundt, de 1832 a 1920, professor da Universidade de Leipzig. A psicologia comportamental vê o homem como um animal a ser experimentado e condicionado por cientistas de elite. Dezenas de estudiosos americanos ganharam o doutorado sob Dr. Wundt e, posteriormente, fundaram escolas de educação e departamento de psicologia comportamental nas principais universidades da América: Columbia, Yale, Cornell, Chicago, Johns Hopkins. John Dewey, de 1859 a 1952, isso são quase 100 anos, 100 menos 7, 90, ele viveu 93 anos, estudou na Johns Hopkins, onde se tornou um forte defensor da filosofia hegeliana e psicologia comportamental. Alguns outros discípulos de Wundt tornaram-se pastores e contrabandeavam a filosofia hegeliana e a psicologia comportamental em algumas igrejas e seminários da Nova Inglaterra. Assim, o papel das escolas públicas mudaram de instituições de ensino para laboratórios de treinamento de animais. Havia uma terceira força motriz raramente reconhecida por trás do estabelecimento de o sistema escolar público, ou o sistema público escolar na América, a maçonaria, que havia se infiltrado em muitos grupos de ideologias mencionados. Horseman era um maçom. Os maçons americanos lutaram por um sistema escolar obrigatório do governo
que estaria sob seu controle, remoção do cristianismo de todas as escolas públicas e vida pública, substituindo o sobrenaturalismo cristão por uma filosofia do naturalismo e evolução, o estabelecimento de um departamento de educação com um departamento de educação com secretário no gabinete do presidente e a consolidação de 259 mil distritos escolares públicos controlados pelos pais e 1.600 distritos controlados pela NEA. A maçonaria do rito escocês fundou o Sindicato da Educação Nacional dos Professores da NEA em 1857. NEA é National Education Association, que seria para a gente aqui um sindicato. Em 1964, a Suprema Corte dos Estados Unidos, maçom, ou seja, a Suprema Corte dos Estados Unidos, que estava cheia de maçons, proibia a leitura e a oração da Bíblia nas escolas públicas. No seu lugar, o NEA ensinou socialismo anticristão e ética da situação. O modelo educacional para os primeiros socialistas americanos unitaristas e os maçons era o Estado totalitário da Prússia, moderna Alemanha, com suas escolas estatais e controladas pelo Estado, e de frequência obrigatória impostas por oficiais vigaristas, suas classes classificadas e seu currículo uniforme. De fato, leis obrigatórias de comparecimento e financiamento estatal através de tributação coercitiva são vitais para que um cartel educacional estatista sobreviva, porque sem eles os pais escolherão escolas particulares superiores e mais baratas. As escolas estatistas não podem competir com sucesso com escolas particulares em um verdadeiro mercado livre. Prússia também reconheceu que o Estado não podia controlar a educação a menos que controlasse os professores e sua doutrinação. Assim, o treinamento estatal pelos professores, ou seja, professores de faculdade, por exemplo, Columbia Teachers College e a Universidade de Chicago, geralmente se torna obrigatório. Grande parte do financiamento para produzir mudanças tumultuadas no público americano, no público das escolas americanas durante o século XX, vieram da Fundação Rockefeller e da Fundação Carnegie. Eles financiaram programas, currículos de escolas K-12 e universidades que promoveram a John Dewey, o marxismo, uma agenda do mundo novo e a agenda do governo do mundo e socialismo. Eles também financiaram a NEA. Em soma, as escolas controladas pelo Estado foram iniciadas nos Estados Unidos como uma tentativa deliberada de derrubar o cristianismo bíblico e substituí-los pelo humanismo secular, socialismo e estatismo centralizado. Eles foram a principal ferramenta para promover a revolução. Se a raiz é ruim, a árvore é ruim. Embora o idealismo hegeliano não reine mais como sistema filosófico, seu impacto no objetivo da educação, ou seja, engenharia social dos membros de um Estado absoluto, continua inabalável. Socialismo, incluindo socialismo fabiano, fascismo e comunismo, permeou o pensamento cultural, produzindo uma mentalidade de direito e um bem-estar social, social, mesmo na igreja e no seminário. A psicologia pagã domina todos os aspectos da cultura, incluindo educação, criação de filhos, aconselhamento, negócios, profissão médica e até os militares. O objetivo da maçonaria de uma nova ordem mundial ainda está progredindo graças à ajuda do sistema público escolar. Assim, Samuel Blumenfeld está bastante correto quando diz em sua bem documentada avaliação: psicopedagogos governamentais que são culpados de negligência envolvem-se em lavagem cerebral psicológica e coleta de dados para um governo cujo objetivo é nos transformar em seus servos, enquanto deliberadamente emburrecendo os filhos desta nação para transformá-los em servos obedientes de uma nova elite dominante.
O que será esse laboratório psicológico pavloviano skinneriano baseado no condicionamento operante produz? Ou seja, o que será que tudo isso produz? Admiráveis crianças do novo mundo, que serão seres humanos semi-alfabetizados, intelectualmente aleijados, com resposta semelhante a robôs, às demandas do local de trabalho e aos caprichos de um estado absoluto.